Depois de vermos os diferentes formatos de leitura, como o audiolivro e braille, vamos ampliar a discussão e vamos falar sobre a produção editorial em diferentes países e línguas. As Aventuras do Indiozinho Bretã é uma história em quadrinhos bilíngue feita para crianças caigangues lerem na aldeia onde vivem. O projeto é uma parceria entre a Seção Sindical dos Docentes da UFSM, a Sedufisme e o Teatro Saca-Rolhas, com colaboração do Grupo de Apoios aos Povos Indígenas e a comunidade Aldeia Três Soitas. O objetivo do trabalho é aproximar a cultura branca da indígena e fortalecer laços entre o nativo e o popular. A nossa repórter Luciana Minuzzi foi conferir o que as crianças acharam do projeto e aproveitou para conversar com alguns dos organizadores do evento, o professor Rondon de Castro, o presidente da Sedufisme, e o Natanael Claudino, que é cacique e educador. Hoje no país existem cerca de 35 autores de literatura indígena, somando mais de 100 obras já publicadas. Aqui em Santa Maria, a literatura indígena também tem vez. Foi lançada em 2013 As Aventuras do Indiozinho Bretã, uma parceria entre a comunidade docente e as comunidades indígenas locais. Para falar com a gente sobre essa publicação, estou aqui com o presidente da Seção Sindical de Docentes de Santa Maria, a Sedufisme, Rondon de Castro. Boa tarde, Rondon. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, é um prazer estar aqui. Conta pra gente como foi idealizado esse projeto. Na verdade, foi uma união de esforços que nós estávamos pensando em eventos. O contato com os indígenas, com as comunidades indígenas de Santa Maria, tanto Caigangue como Guarani, já é um trabalho que fazemos há algum tempo. Reunimos duas datas, o Dia do Índio e o Dia do Livro Infantil. Então surgiu a nossa ideia de trazer os curumins para compartilhar de uma tarde com as crianças do IP Amarelo, e a nossa ideia era uma troca de histórias. Queríamos que eles fizessem uma história, mas nós tivemos uma constatação que as crianças caigangues, ficaram muito tímidas. Então nos forçou a tentar fazer uma coleta dessas histórias. Chamamos o Joacir, o desenhista o Jô, porque nossa ideia era justamente fazermos um quadrinho sobre essas histórias contadas, né? E essas histórias estão aqui. Nós tivemos uma felicidade de poder também fazer uma edição bilíngue, né? O resultado foi muito bom, está sendo requisitado pelas escolas do país inteiro. E o que as crianças têm achado? Elas têm gostado, elas têm se visto? Elas não falam muito, ou elas leem ou elas pintam, deixam a gente quieto. Os índiozinhos falam do cotidiano, eles valorizam umas pequenas coisas que nós não enxergamos. Isso tem facilitado muito o nosso contato com eles, em termos de movimento social. É mais fácil agora de trabalhar com essa questão para diminuir essa distância que existe entre os indígenas e as etnias que atuam em Santa Maria. Nós temos uma felicidade enorme de poder conviver com eles, de entendê-los e eles nos entender. Viemos também na aldeia Três Soitas saber o impacto da publicação As Aventuras do Indiozinho Bretã aqui na aldeia. Para isso a gente vai conversar com o educador e também cacique Natanael Claudino. Como tu vê o impacto aqui na comunidade? Que as crianças têm falado sobre a publicação, que as próprias mães e pais têm falado? Olha, no lançamento do livro, as comunidades, os pais, as mães, os alunos, eles ficaram muito emocionados. Viu? Ver a sua própria história contada e vivida aqui na comunidade sendo publicada e botada no papel. Isso mostrou muita confiança assim, para a própria comunidade, muito interesse para os pequenos indígenas, né, que são alunos. E vocês já estão pensando em novas publicações? Isto, né? Bem como eu já falei antes, que as crianças já interessaram mais, né? Todo dia eles querem vir, ouvir, ler novamente sobre a história, né? Que a gente já está botando no papel umas histórias que no futuro aí a gente também vai publicar mais livros sobre a cultura nossa, mostrando às pessoas, né, que nós temos uma organização social diferente, né? Nós temos a nossa língua própria, nós temos a nossa educação própria. A gente sabe que existe muito preconceito, né? Não só com os indígenas. E a gente espera que através desse pequeno espaço que a gente está tendo com vocês hoje, vocês venham mostrar para a sociedade de Santa Maria que a gente precisa viver, a gente precisa mostrar a nossa cultura. Isso é comovente para nós. Isso me comove quando eu falo disso. A gente precisa viver, mostrar que a gente é diferente, que a gente tem uma cultura diferente e uma língua diferente. Isso. Falando em outras línguas, o nosso repórter Pedro Barcelos entrevistou alguns estudantes intercambistas para saber como é a cultura letrada de cada país e o que eles conhecem daqui.
O Universo da Leitura está aqui com os intercambistas Philip Wong, Andrew Morrison e Lee Espinosa, para a gente conversar um pouquinho sobre literatura estrangeira. Muito obrigado, pessoal, por terem aceito o convite. E a gente vai começar perguntando como é que é no país de vocês. What do you like to read on your country? There are some books that I've read so far, fiction like Harry Potter. I mean, a lot of people have already read Harry Potter. There's this one book that I read. It was called Cien Años de Soledad. An American author that I really like is Thomas Friedman. I've read several of his books, and I like them because I'm an environmental science major, and he writes about issues in the United States with the environment, politics, and economics. Eu gosto de ler romance, mas também eu gosto muito non-fiction e ensaios. Guys, what kind of literature do you know from our country? I don't really remember the author, but I've already read the comic called Monica, and there's this other author I know, Machado de Assis, and Clarice Lispector. Well, I know a lot about your country, and I've read a lot of scientific journals written in Brazil about conservation resource management, but I haven't read any books by authors from Brazil, but I know that there's a lot of famous, really good authors, so now is a good time to start reading. Eu gosto muito de Clarice Lispector, como ele falou. Eu gosto da Hora da Estrela, romance, e também dos contos de Clarice Lispector. Tem que eu gosto muito, Felicidade Clandestina. What kind of cultural activity you've been doing? Eu faço produção editorial e faz 3 meses que estou aqui. E assim, experiências culturais, eu faço capoeira e também sobre experiências literárias, eu fui para a Feira do Livro em Porto Alegre com meu curso e também eu fui a uma apresentação de uma revista dos colegas do último ano, chamada Bang. Foi muito legal, eu gostei muito. I have been here for almost 3 months now, and I will be here until May. First of all, when I arrived, I noticed that the Gaúcho traditions are very strong here, and I found that really interesting, and I learned a lot about the connections between the native people that were already here and the European immigration and how they mixed and kind of formed these Gaúcho traditions. I've actually been to the CTG, and I've seen people dancing the traditional Gaúcho music, and the dance as well is pretty interesting. I also like the traditional costume that y'all wear. Can you recommend a book to us? Eu recomendo La Invención de Morel, de Bioy Casares. I recommend the book The Male Paradox. I recommend The BFG by Roald Dahl. Thank you guys for participating. It was really nice. Thank you so much. Voltando para a nossa literatura, você conhece os 5 autores mais traduzidos da língua portuguesa? Não? Então confira a nossa lista antes do intervalo. O teólogo brasileiro Leonardo Boff, conhecido pelo histórico de defesa das causas sociais e ambientais, totaliza 301 traduções. A maioria das obras de Boff foi publicada no exterior, entre elas o best-seller A Águia e a Galinha. O português Fernando Pessoa tem um total de 371 traduções. Por ter sido educado na África do Sul em uma escola católica irlandesa, Pessoa iniciou sua produção em inglês. Das 4 obras que publicou na vida, 3 são nessa língua. O poeta também foi tradutor. Pessoa adaptou várias obras inglesas para o português e portuguesas para o inglês, além de traduzir as obras de autores consagrados como Shakespeare e Edgar Allan Poe. Jorge Amado teve suas obras traduzidas 420 vezes e é um dos autores brasileiros mais publicados em todo o mundo, atrás apenas de Paulo Coelho. Suas produções foram editadas em 55 países e vertidas para 49 idiomas e dialetos. Além de ter sua obra traduzida em vários idiomas, inclusive em braille, seus personagens foram levados para o teatro, televisão e cinema. Quem não se lembra de Gabriela Cravo e Canela, Tieta do Agreste e Tenda dos Milagres? Com um estilo único de escrita na literatura contemporânea, o português José Saramago foi traduzido 522 vezes.
Ele também foi o primeiro escritor da língua portuguesa a receber um Nobel de Literatura, em 1998. Em 1995, mesmo ano em que recebeu o Prêmio Camões, Saramago trabalhou como tradutor e adaptou obras de autores como Hegel, Tolstói e Baudelaire. Há quem ame e há quem odeie, mas os números não mentem. Com 100 milhões de livros vendidos em mais de 150 países, com obras traduzidas para 66 idiomas, Paulo Coelho é o autor mais vendido em língua portuguesa de todos os tempos. Paulo Coelho também é o autor vivo mais traduzido do que Shakespeare e figurou 2 vezes no Guinness Book of Records, pelo seu livro O Alquimista, adaptado para 69 idiomas. O Alquimista também é considerado o livro brasileiro mais vendido de todos os tempos. Apesar dos números astronômicos nas vendas, o mago da literatura disponibilizou grande parte da sua obra online. Fã ou não, ainda vamos ouvir falar muito sobre Paulo Coelho. Quem sabe, um dia, não seja ele o primeiro brasileiro a figurar na lista dos mais traduzidos do mundo.